Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar para você quanto você precisaria ter investido para ganhar R$ 500 por mês com a Petrobras só de dividendos. Além disso, eu vou mostrar também o quanto que você poderia ganhar com a valorização do ativo nos últimos anos e também se você reinvestisse todo o valor recebido de dividendos nessa mesma empresa. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 materiais gratuitos, que são um guia de dividendos, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de renda fixa. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou fazer essa análise junto contigo. Vamos olhar um panorama geral da Petrobras, entender um pouco mais sobre essa empresa e fazer o cálculo para saber qual é o valor que a gente teria que ter investido para receber nos últimos 12 meses R$ 500 por mês de dividendos da Petrobras. Bem, eu já estou aqui no site Status Invest, que é o site que eu vou utilizar para a gente fazer essa análise da Petrobras. Eu vou clicar aqui na lupa e vou buscar por ela. Eu posso escrever por extenso o nome dela ou buscar diretamente pelo ticker. A Petrobras tem 2 tickers diferentes. PETR3, que indica as ações ordinárias, que são aquelas que têm direito ao voto, e PETR4, que indica as ações preferenciais, que são aquelas que têm preferência no recebimento de dividendos. Como o foco aqui é fazer um cálculo a respeito de dividendos, eu vou utilizar a PETR4. Além disso, ela também é uma ação mais líquida. Existe uma quantidade maior de ações PETR4 negociadas na bolsa do que PETR3, então facilita a gente a negociar. Não que seja difícil negociar PETR3, é muito fácil até, porque a Petrobras é a maior empresa que a gente tem no Brasil e na nossa bolsa de valores. Então tem muitas ações sendo negociadas todos os dias. É fácil negociar tanto a 3 quanto a 4. Mas vamos hoje pela PETR4. Então nós já estamos aqui e é praticamente possível, mas para quem não conhece, a Petrobras, ela é uma empresa brasileira de capital aberto. Ela foi fundada em 1953 pelo governo brasileiro com o objetivo de explorar e produzir petróleo no país. Durante décadas, a empresa cresceu e se tornou uma das maiores do mundo no setor de petróleo e gás. Hoje ela é a maior do Brasil em valor de mercado. Já disputou ali com a Vale, mas hoje é a Petrobras. Ela tem um modelo de negócio bem integrado, né? A Petrobras atua hoje em diversas áreas, desde a exploração e produção de petróleo, até o refino, distribuição de seus derivados, como a gasolina, o diesel, o gás de cozinha. E ela também atua hoje no segmento de energia renovável, como a eólica e a solar. Então ela é uma empresa de energia bem completona. A descoberta do pré-sal na costa brasileira lá em 2006 impulsionou ainda mais o crescimento da Petrobras, que se tornou a líder na exploração de petróleo em águas profundas, né? Você já deve ter ouvido falar disso também. Então, hoje a Petrobras é uma empresa estratégica para toda a economia brasileira, com presença também em diversos outros países e tem um papel fundamental na geração de empregos e na arrecadação de impostos também no nosso país. Para os investidores interessados em investir em Petrobras, é importante lembrar que o mercado financeiro pode ser volátil e que os retornos passados não são garantia de retornos futuros. Então é sempre importante avaliar a situação financeira e a estratégia de negócio da empresa
antes de tomar uma decisão de investimento. Eu não estou aqui para indicar nem a compra nem a venda de Petrobras. Eu só estou utilizando essa empresa a título de exemplo para a gente fazer esse estudo. Então vamos lá. A gente percebe logo aqui no início que o valor atual da Petrobras está em 38 e 37, sendo que a mínima das últimas 52 semanas foi de 17 e 38 e a máxima foi de 38 e 52, ou seja, ela hoje está sendo negociada muito próximo da máxima das últimas 52 semanas. O dividend yield dela está em 24,11%. Mesmo tendo caído bastante nos últimos meses, continua sendo um dividend yield impressionante. E o que é o dividend yield? Ele é o resultado da soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação hoje. Vai dar isso aqui, 24,11%. Além disso, a gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses ela teve uma valorização enorme, né? De quase 50%. Isso é muita coisa, sendo que só esse mês já foi de mais de 12%. Então vamos descer aqui para a gente pegar mais informações da Petrobras. Como por exemplo, essas aqui de indicadores. Vamos olhar o histórico do dividend yield. A gente vê que a sua média é de 14,09%. Então hoje, em 24,11%, está muito acima da média histórica da Petrobras. Sendo que o maior foi no ano passado, 68,48% de dividend yield. Isso é muita coisa. Então, quem teve Petrobras nos últimos anos, se você for contar aqui 2021 também, 19,87%. Quem teve aqui 2021, 22 e agora 2023 recebeu bastante dividendo. Agora vamos olhar aqui um outro indicador que é o preço pelo lucro. A média dele está em 29,31, que não é uma média muito legal de se utilizar, porque ela foi uma empresa que teve alguns anos ruins aqui e teve prejuízo, sendo que 2017 teve um prejuízo enorme e isso aí deixou a média um pouco torta, né? Isso aqui é uma anomalia no gráfico e a gente vê que não está em linha com o histórico dela, mas tudo bem. Hoje o preço pelo lucro atual está em 3,21, que é acima da média, mas é um preço pelo lucro baixo, principalmente se você for comparar com as empresas de petróleo internacionais. Se você for olhar as dos Estados Unidos, você vai ver que a Petrobras está com preço pelo lucro bem atrativo até. Olhando agora também, mais um indicador aqui, o preço pelo valor patrimonial. A média dele é de 0,88, também é uma média muito baixa e que não dá para considerar muito. Mas o atual está em 1,35 e também é um preço sobre o valor patrimonial muito baixo. Se você for olhar esses três indicadores, dividend yield, preço pelo lucro, preço pelo valor patrimonial, os três estão indicando que essa empresa está barata. Mas quando a gente vai investir numa empresa, a gente não olha só isso. A gente não olha só três indicadores. A gente olha um monte de indicadores. Você pode olhar todos esses aqui que estão aparecendo nessa tela, por exemplo. E aí sim, com bastante mais informação, você junta essas informações e decide, além de olhar o seu perfil de investidor também, se estiver alinhado com o seu perfil de investidor, se estiver alinhado com a sua estratégia de investimento, você pode investir em Petrobras ou não. Descendo aqui um pouco mais para a gente ver esse mapa de dividendos. Olhando por esse mapa, a gente percebe que a Petrobras não segue uma regra muito certinha de meses onde ela paga dividendos. 2013 pagou 2 meses, 2014 pagou um só, depois ficou um tempão sem pagar, aí 2018 pagou 3 vezes, 19 3, 2020 2 vezes,
21, 3 vezes. No ano passado pagou uma porrada de vezes, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, dezembro. Esse mês também já pagou maio, junho, agosto, setembro, vai pagar agora em novembro. Já anunciou que vai pagar em dezembro também, então não tem uma regra muito certa aqui não. Mas nos últimos anos, de 2021 para cá, tem pagado numa quantidade legal de meses aí. Vamos descer um pouco mais aqui para a gente ver a questão de valores. A gente somando aqui, agrupando por ano e elevando para o período máximo, a gente percebe o valor de dividendos pago por cada uma ação ao longo dos anos. Então, de 2007 até 2019 aqui, foi uma coisa assim bem básica. Foi uma coisa assim bem parecida, nada demais. 2020 não pagou. Em 2021 pagou mais de R$ 5 por cada ação. E no ano passado ela deu show. Pagou mais de R$ 16 de dividendos por cada uma única ação que você tinha. Esse ano já pagou quase R$ 6 também, que é bastante coisa. Então vamos descer aqui agora, que a gente também já viu o valor de dividendos. Vamos dar uma olhadinha na lucratividade da empresa. Vamos colocar esse gráfico aqui no máximo, tirar os proventos e o payout para ficar mais limpo. E a gente olha só o lucro líquido. Olhando aqui o lucro líquido, a gente vê que é uma empresa que lucra na maioria dos anos. Mas houve alguns anos em que ela teve prejuízo. De 2020 para cá, por diversos motivos, diversas crises, o preço do petróleo também subiu bastante e isso ajudou a dar essa alavancada no lucro da Petrobras. Em 2021, o lucro foi de 106 bilhões de reais. Já no ano passado, 188 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, ela lucrou bastante. Nesse ano até agora já lucrou 66 bilhões. Então é uma empresa que tem lucrado relativamente bem nos últimos anos. Agora vamos subir lá no início da tela, para a gente pegar a informação aqui, as informações na verdade, que a gente precisa para fazer essa conta, para saber o quanto que a gente precisaria ter investido em Petrobras para receber R$ 500 por mês de dividendos nos últimos 12 meses. Bem, eu já estou com a calculadora aberta aqui. Para fazer essa conta, a gente vai pegar esse valor que foi o valor pago nos últimos 12 meses, R$ 9,2694, e vamos dividir por 12. Aí a gente acha a média de dividendos pagos recebidos por cada uma ação por mês. E essa média é de 77 centavos. Isso aqui é o valor que cada uma ação recebeu. Só que a gente quer receber R$ 500. Então vamos pegar R$ 500 e dividir por esse valor. Aí a gente vai achar o número de ações. Então vamos lá. 500 dividido por 0,7724. E aí o resultado é esse aqui. Se a gente tivesse 648 ações, né, a gente tem que arredondar para cima, porque não dá para comprar uma fração de ação. Se a gente tivesse 648 ações, a gente teria recebido R$ 500 por mês de dividendos nos últimos 12 meses. E agora, qual é o valor que a gente teria que ter investido? Vamos olhar aqui. Se a gente quisesse ter 648 ações da Petrobras hoje, a gente tem que multiplicar 648 por 38,37. E aí a gente acha o valor que a gente teria que ter investido para receber R$ 500 por mês, que é de R$ 24.863,76. Esse valor é muito baixo para você receber R$ 500 por mês. Mas lembre-se, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dividendos também não. Não significa que ela pagou isso tudo no ano passado, que ela vai pagar isso tudo esse ano. A gente já está vendo
e não deve pagar a mesma coisa. Fato interessante, com R$ 500 por mês, a gente poderia comprar diversas novas ações da Petrobras por mês. Então, no final das contas, a gente poderia chegar no 12º mês recebendo muito mais do que R$ 500 de dividendos. Essa é a magia do efeito bola de neve nos seus investimentos. Agora vamos olhar como se comportou a rentabilidade da Petrobras comparado com o Ibovespa nos últimos anos, sem você reinvestir os dividendos, e depois vamos ver reinvestindo os dividendos. Vamos ver o que aconteceu. Nos últimos 2 anos, a Petrobras deu um show em cima do Ibovespa. Enquanto o Ibovespa se valorizou 12,59%, a Petrobras se valorizou 229,96%. Isso é muita coisa para 2 anos. E aqui eu não estou contando reinvestimento de dividendos. Então vou incluir aqui para a gente ver como fica essa diferença. E aí a rentabilidade da Petrobras sobe para 452,6% em apenas 2 anos, contra 12% do Ibovespa. Que diferença absurda. Vamos então aumentar esse prazo para 10 anos e ver o que acontece. Elevando o prazo para 10 anos, continua uma diferença absurda, sendo que a Petrobras teve uma rentabilidade de 447,58% contra 114% do Ibovespa, ou seja, mais de 300% a mais do que o Ibovespa nos últimos 10 anos. É muita coisa. Agora vamos incluir o reinvestimento de dividendos nesse período também de 10 anos. E aí, olha como é que o gráfico fica. Você percebe que a Petrobras nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de 891,75%. É muita coisa. É um absurdo o que rendeu a Petrobras nesses últimos anos. Mas não significa, vou falar mais uma vez, não significa que vai render isso nos próximos anos. Mas olhando para trás, quem segurou essa ação e reinvestiu os dividendos teve um retorno muito legal nesse período. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou da Petrobras e qual seria um outro fundo imobiliário ou ação que você gostaria que eu fizesse uma análise como essa. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é investidor de Petrobras e que não tem ideia dessa rentabilidade dela nos últimos anos. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima!